O caminho primitivo, desde Oviedo até Santiago de Compostela. E Terminamos o primeiro dia, um dia que nos propusemos ir desde Oviedo até Cornellana. Eram 30 e qualquer coisa quilómetros que tínhamos para fazer. Saímos de Oviedo. Antes disso ainda fomos ali à Regenta, à estátua outra vez, tirar uma fotografia, ver a catedral e então, junto à estátua do Afonso II, começamos oficialmente o nosso caminho. A saída de Oviedo, um bocadinho fastidiosa, com aquelas ruas urbanas, históricas, é verdade, mas até que passamos a linha de comboio, mais um bairro aí sim suburbano, sem muito para ver, e de repente parece um jardim e ficamos no meio da natureza. Rapidamente entramos em São Lares de Paniceres, onde temos uma panera, um espigueiro grande, já muito destruído neste momento, e começamos a ver vacas e mais vacas e verdes, e estamos noutro mundo. Gostou-te muito de sair de Oviedo, Helder? De Oviedo custou um bocadinho, aquela parte inicial, mas depois engatámos bem a parte inicial de cidade, não é? Que era muito cidade, aqueles primeiros quilómetros, mas depois a seguir entrar na montanha já se faz muito bem. Sim. Depois tivemos logo aquele primeiro carimbo em Lampachuga, de manhãzinha, que é um carimbo, vamos chamar de um carimbo de autosservício, onde está lá o carimbo, na capelinha, e cada um se serve. Sim, foi giro. Isso foi muito curioso, foi muito engraçado. Para continuarmos a preencher a nossa credencial. E depois uma série de pequenas povoações que se foram seguindo, Loriana, Esclampero, Permonho, Valdenho, até Penhaflor, onde em Penhaflor fizemos uma paragem, porque já estava o calor a apertar, já era aqui 1h da tarde. Sim, tivemos muito calor. Muito calor. Paramos, comemos na Casa Aurina, é um dos nossos pontos de referência antes da ponte para fazer uma paragem, da ponte Penhaflor. Comemos, descansamos um pouco e continuamos. Mas aí é que foi difícil. Aí é que foi muito difícil. A seguir ao almoço, debaixo de um calor abrasador, sem sombra, aqueles quilómetros até Grado. Sim, são talvez 2,5 km até Grado, sem sombra. Estavam 30 graus, 31 graus. E realmente aquele início da tarde custou-nos. Foi há bocadinho, mas custou-nos aquele início de tarde. Pronto, entramos em Grado, se calhar devíamos ter parado um bocadinho em Grado. Não paramos, vimos só o ayuntamento do lado, percebemos o que é a arquitetura indiana, em particular até com a Casa do Albergue, que é um bom exemplo disso. Ainda passamos na confeitaria Terreiro para eventualmente provarmos o famoso tocinho do céu, mas não tinha mesas e acabamos por não parar lá. E continuamos com a nossa subida para o El Fresno. Mas aí a coisa começou a ficar ainda mais complicada com o calor e a subida. Aí foi muito difícil, porque a seguir a Grado começava a subir, o calor já tinha sido abrasador e estava muito calor e tive aquilo que se pode chamar um golpe de calor e sofri bastante. Tive que parar, mas a verdade é que estamos a fazer o caminho e de facto o santo toma conta de nós e encontramos um vizinho asturiano que nos amparou, ou que me amparou neste caso, e recuperei. Sim, acho que é um bom exemplo para nós conhecermos que o caminho não deve ser feito até a exaustão. O caminho é para se usufruir e, efetivamente, aquele calor, o sol, mesmo com chapéu, um sol forte a dar com 30 graus, aquela subida faz com que o desgaste seja grande e foi bem pararmos, fomos ajudados. E acabámos ali com aquela família asturiana em grande festa, a beber uma cidra e acabaram depois por nos levar até Cornellana, ao nosso albergue onde íamos ficar. Foi um pouco diferente. Foi uma experiência, não é? Foi uma experiência engraçada, acolhedora no final e diferente, mas sim, tens razão. É preciso ter cuidado com a exaustão, a hidratação e estava mesmo muito calor.
e sabermos quando temos de parar. Exato. Cornilhana e o seu albergue, também uma boa surpresa. O mosteiro está a ser reconstruído, que também é uma boa notícia. A igreja bonita por fora estava fechada, não podemos ver, mas o albergue muito bem cuidado, com uma hospitaleira muito, muito simpática, a Glória, que nos recebeu muito bem, que nos ajudou no que nós precisamos. Tratou muito bem de nós. Tratou. Acabámos por lavar, fazer uma máquina de roupa, com as nossas roupas todas, e ficamos prontinhos para o dia seguinte. Estamos aqui agora preparados para amanhã continuarmos e fazer já um dia normal, sem golpes de calor. Exatamente. Com mais hidratação, com mais cuidado e saber parar quando é para parar. Exatamente. Vamos seguir. Até amanhã. Obrigado a todos os peregrinos lendários por escutarem este episódio. Esta temporada também está disponível no YouTube com fotografias e vídeos de cada etapa.